Uma alegria muito grande estar aqui para darmos continuidade ao estudo da revista que estamos vendo agora nesse semestre, que é Cristologia, a Pessoa e a Obra de Cristo. Hoje nós estaremos falando sobre a lição 5, que diz Jesus Cristo, Deus, Testemunho dos Apóstolos. E essa revista tem sido uma bênção, espero que você esteja sendo tão edificado quanto eu estou sendo. Vamos orar para começarmos a aula? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos de estudar a Tua Palavra, Pai, de meditar naquilo que o Senhor nos deixou, que o Senhor inspirou os homens através do Teu Espírito, para que eles pudessem escrever a Tua Palavra, Pai. Nos conduza nesse estudo, que o Senhor fale conosco, Pai, e que nós possamos sair mais conhecedores da Tua Palavra. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Bem, que dia que você nasceu? Eu nasci particularmente no dia 15 de abril de 1986, né? A grande questão é que, apesar de estar presente, de ter nascido, de ter uma data ali, eu não era capaz de poder escrever ou de poder afirmar ou poder provar para você esse dia que eu nasci. O que aconteceu foi que a minha mãe e meu pai estavam lá, os médicos estavam lá, e depois de um tempo foram até o cartório de registro para poderem confirmar que eu nasci nesse dia e tem a hora lá tudo certinho. Bem, o que isso aqui tem a ver com a nossa lição? No meu RG, que tem a minha data, eu posso afirmar e eu acredito na testemunha das pessoas que estavam ali presentes para que eu possa confirmar a minha idade, o dia que eu nasci. Só que algumas vezes, em algumas situações, nós não temos a mesma confiança nas testemunhas. E isso é um problema, né? A Bíblia está cheia de testemunhas que falaram e falam, né? Que a Bíblia é viva, a palavra de Deus é viva, a respeito de Jesus. Só que muitas vezes a certeza que nós temos com relação à nossa data, ao nosso aniversário, o dia do nosso nascimento, mesmo tendo sido por testemunhas, nós muitas vezes desconsideramos a testemunha das Escrituras. E isso é um problema muito sério, né? Então, se você acredita, né, na sua data de nascimento com testemunhas, por que você não vai acreditar nas testemunhas daquilo que elas falam acerca de Jesus, né? Então isso aí é uma coisa que a gente possa refletir. Tá bom? E a Bíblia e a revista em si que nós estamos estudando nos traz as palavras de duas testemunhas para falar sobre quem é Jesus, né? Uma delas é Pedro e depois a segunda pessoa é sobre Paulo. E Pedro estava ali presente, Pedro estava ali junto, né? Foi um dos 12 que Jesus escolheu e nós vamos ver aquilo que Pedro fala acerca de Jesus, né? Essa questão de testemunhas, né, é uma coisa que vem lá já desde do Antigo Testamento, né, quando ele fala pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá um fato, que fala lá em Deuteronômio 19:15, né? Nós temos ali o texto também de Mateus 18, quando fala sobre quando um irmão pecar contra ti, como é que você tem que fazer. Primeiro vai tratar só você e ele. Se o seu irmão compreender e se arrepender, ganhar esse teu irmão. Se não, leva consigo 2 ou 3 testemunhas. Então nós vemos que essa questão de testemunhar é algo que é levado muito a sério na Bíblia. O próprio Jesus, lá em Mateus 8:17, ele cita esse texto lá de Deuteronômio, quando ele falando sobre a questão das testemunhas. Tem na sua revista, se você quiser abrir, lá também 2 Coríntios 13:1 também fala sobre essa questão. Mas o que Pedro fala a respeito de Jesus, né? É muito interessante que uma das primeiras coisas que ele fala, uma das primeiras não, mas uma das coisas que ele fala, melhor dizendo, que está lá em Atos 2, se você quiser não, peço que você abra a sua Bíblia, seja ela física ou no digital. Está escrito lá em Atos 2:33, que fala assim: exaltado à destra de Deus, na versão NVT diz, exaltado ao lugar de honra, né? Tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, que derramou isto que vedes e ouvistes. E lá no 5:31 diz: ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem.
Então é muito interessante que a primeira coisa que Pedro faz é falar que Deus, que Jesus ali nesse caso, ele é exaltado, ele está à direita ali de Deus. E essa é uma coisa que já começa a mostrar a divindade e a majestade e a glória de Deus, né? Então ele fala exaltado, pois à destra de Deus. Então ele está falando ali sobre essa questão de Jesus ter sido crucificado, ele ressuscitou, não está morto, mas ele está ao lado de Deus, ele está exaltado ali, né? Depois o que ele diz ali, é que se você for ver no ponto B, ele fala que Deus é soberano. Se você pegar os versículos 34 e 35 de Atos 2, diz: disse o Senhor ao meu Senhor. Ali ele está se referindo a uma fala de Davi, né? Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado nos teus pés. O título Senhor é usado o título Senhor usado, ele é equivalente ao nome Jeová. Então o que ele está falando ali, quando ele fala que Deus é soberano, ele está usando essa fala de Davi, né? Falando assim, ó, eu vou colocar os teus inimigos prostrados aqui, eles vão ficar debaixo de você. O que é outra coisa que Pedro diz, que ele fala aqui no ponto C, que Deus é o autor e doador da vida, né? Ele fala, mataste o autor da vida, lá em Atos 3,15, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E ele fala lá em João 11:25, ele diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. O próprio Jesus fala lá em João, e Pedro agora está falando que Jesus, ele é o autor, o doador da vida. Lá em 14:6 ele fala, lá em João 14:6 fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus está dizendo que ele é a vida, e Paulo agora como testemunha está falando para as pessoas, falando assim, ele é a vida, ele é o autor, ele é o doador da vida, né? E lá em Atos 4:12, diz assim, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Né? Então é Jesus que salva, é Ele que dá vida. Lá na parte dele, ele fala assim que Deus é o objeto da nossa fé. E lá ele está citando Atos 2:28, que diz, seja batizado em nome de Jesus. Ele está falando que implica a fé nele, está falando que essa fé, o objeto da fé, a fé não salva em si, mas é em quem nós colocamos essa fé. E quando nós colocamos a fé em Jesus, aí nós somos salvos. E é muito importante a gente entender isso, porque muitas vezes não, todos nós temos fé em alguma coisa. Você pode ter fé na ciência, você pode ter fé na educação, em muitas outras coisas, mas a fé que salva é aquela que é depositada em Cristo, que é depositada em Jesus. E é isso que Pedro está dizendo para essas pessoas. E isso tem desdobramento em todas as áreas da nossa vida. Uma coisa interessante, né? Eu sou recém-casado, né? Praticamente, tenho 3 anos aí, muito novo. Uma questão que aconteceu comigo foi que quando eu casei, eu tive o privilégio, a oportunidade da minha esposa e nós nos casarmos virgens, né? Nós nunca tivemos relações com outras pessoas. E foi interessante que durante um tempo na minha cabeça, isso se passava da seguinte forma, nossa, eu me guardei para minha esposa, eu me guardei para ela, e eu desejo que o meu casamento seja um casamento até que realmente a morte nos separe. Só que em alguns momentos eu comecei a perceber que a minha esperança estava muito mais nesse fato de eu ter me guardado, de eu ter me separado para ela, do que propriamente a minha segurança de ser um bom marido e que eu seja fiel a ela até a minha morte, seja em Deus. E foi muito um choque para mim quando eu comecei a perceber isso. Então essa questão da fé, ela tem implicações que se desdobram em várias áreas da nossa vida. Aquilo que vai manter o meu casamento firme não é a minha força, mas é a minha fé em Cristo, que Ele vai me capacitar para ser um bom marido. E isso vai se desdobrando em todas as áreas da vida. Nesse caso aqui ele está falando de fé salvadora, a fé em Jesus que nos salva. Mas depois de sermos salvos, nós continuamos dependendo dessa fé para fazer as coisas em todas as áreas da nossa vida.
O que você tem feito aí na sua vida que você tem colocado mais fé em coisas do que em Jesus? Qual é a coisa que você tem depositado a sua fé em Jesus, meu irmão? Você tem confiado plenamente nele, totalmente nele, em todas as áreas da sua vida? Faça uma reflexão aí, eu espero de coração que você possa chegar à conclusão que você depende totalmente de Deus, que a sua fé está nele. E se não estiver, se arrependa e peça perdão. Ele também fala, Pedro, aí no ponto E, que Deus, ele é o juiz, né? Ele está falando assim, lá em Atos 10, de 40 a 42. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Então ele está falando que Jesus, ele também é o juiz. E é interessante, se você for lá no texto de Gênesis 18, que quando Jesus está indo ali em direção a Sodoma e Gomorra, os dois anjos estão indo, e Jesus está conversando com Abraão ali. Abraão começa a negociar ali com Jesus, fala: Senhor, o Senhor vai destruir a terra se tiverem 50 justos ali. O Senhor vai matar justos com injustos. O Senhor, o juiz da terra, o juiz de toda a terra irá fazer isso, né? Então nós já vemos lá Abraão já tendo essa consciência que ele é o juiz. E nós vemos Pedro aqui afirmando que Jesus é o juiz, né? Como é interessante isso, né? E nesse caso de Abraão, Jesus fala: não vou matar, não vou destruir a terra ali. Aliás, se encontrar 50 justos, e Abraão negocia ali até chegar nos 10, mas nem isso adiantou, né? Então nós vemos algumas características que Pedro fala. Pedro fala que Deus é exaltado. Pedro fala que Jesus, né? Que Jesus é exaltado, que Jesus é soberano, que ele é o autor e doador da vida, que ele é objeto da fé e que ele é o juiz. Eu convido você, irmão, a passar por esses textos aqui, textos lindos, que você medite, que você reflita sobre isso, sobre essa grandeza, sobre esse poder, sobre esse amor de Deus. Tire um tempo aqui, não daria para destrinchar todos esses textos aqui, mas você pode fazer isso na sua casa, talvez com uma devocional, tá bom? Eu desafio você a fazer isso. Então esse foi Pedro. Pedro fez isso, e depois nós vamos ali ver o que Paulo falou, né? Paulo, ele teve um encontro incrível, né, com Jesus. Ele perseguia os cristãos na época, ele maltratava, né, tratava ali muito mal e perseguia, e no meio da estrada ali ele tem um encontro com Jesus, né? Então, uma das coisas que ele diz, Paulo, ele fala que ele é o Deus da glória, e a questão que ele fala que ele é o Deus da glória é porque ele teve um encontro com essa glória. Ele teve um encontro com essa glória. Paulo se encontrou, teve um encontro real com Jesus ali. Você pode abrir a sua Bíblia ali em Atos 22, quando fala ali sobre a questão da conversão de Paulo e tudo que aconteceu, né? A partir do verso 6, Atos 2, a partir do verso 6 diz: Ora, aconteceu que enquanto eu viajava, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente uma grande luz, que é essa grande glória, né? Essa grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí em terra, ouvindo uma voz que dizia: Saulo, Saulo, né? Antes o nome dele era Saulo. Por que você me persegue? Perguntei: Senhor, quem é você? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue, né? E nós vemos ali esse encontro da glória de Paulo com a glória de Jesus, e ele testifica isso, né? Você pode ver em 1 João, que ele fala, muito interessante: Deus é luz e não há nele treva alguma, né? Nós vemos, Paulo teve esse encontro, nós vemos João ali falando sobre isso, que ele é a luz. E é bem interessante que quando nós voltamos lá para Gênesis, né? Nós vemos que quando Deus cria e ele fala: haja luz, e a luz vem, ele fala: a luz é boa, a luz é boa. E não é que Deus tenha esse problema com luz e trevas, porque ele enxerga tudo, mas nós podemos tirar um princípio também daí, que é falando assim: olha,
A luz é boa. Eu sou a luz, eu sou bom. Traga tudo para a luz. Traga tudo que é possível, tudo que depende de você para a luz. Traga tudo isso aos meus pés ali, né? Aos pés de Cristo, né? O que é que você tem escondido de Jesus? O que é que você tem tentado esconder? O que é que você não quer falar? Traga para a luz. Traga aos pés do Mestre, né? Ele também Paulo fala que ele é o Deus justo, né? Ele fala, Atos 22, 14 e 15 diz: o Deus dos nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo, e ouvires uma voz da sua primeira boca. Nós podemos ver também lá em Atos 3,14. Atos 3,14, que diz: vocês negaram o santo e justo e pediram que fosse solto um assassino. Então ele falou assim, que vocês negaram esse Deus justo. Vocês decidiram escolher que soltasse lá o prisioneiro, o que não era justo. O justo vocês negaram. É isso que ele está dizendo aqui. Jesus é justo. Jesus é o justo Deus para que todo aquele o que nele crê, né? Ele também fala que ele é um Deus onisciente, lá em Atos 22, de 7 a 21. E ele fala assim: apressa-te, saia logo daí de Jerusalém, porque não receberão seu testemunho ao seu respeito. Então Paulo estava lá e Jesus fala: saia daí, porque eles não vão aceitar o seu testemunho, eles não vão aceitar suas palavras, eles vão te perseguir. Então ele sai, Jesus soberanamente, sabendo de tudo, tendo toda a onisciência, todo o seu poder, ele fala: saia, né? E Pedro fala, né? Esse é um testemunho, né? E é claro que ele fala tudo isso em seus ensinos. Então, recapitulando um pouco, o que Paulo fala? Paulo fala que ele é o Deus da glória. Jesus é o Deus da glória. Ele teve um encontro com essa luz. Ele fala que ele é justo. E ele fala que ele é um Deus onisciente, né? Onipotente. Ele também fala em seus ensinos, um texto maravilhoso, lindo, lá em Colossenses 1, 15 e 19, né? Ele também fala, quando ele está ensinando, ele fala: ele é a imagem do Deus invisível. Aquilo que era invisível se tornou visível por causa de Jesus. O primogênito de toda a criação, se referindo nesse caso a Salmos 89, 27, que diz: por isso farei dele o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Então ele está se referindo a isso. Então ele fala: ele é o primogênito de toda a criação, nele foram criadas todas as coisas, e tudo que foi criado, tudo foi feito por meio dele e para ele, falando que ele estava na criação ali. Ele não nasceu, Jesus não começou a existir quando ele nasceu da Virgem Maria, não, ele já existia, ele já era antes de tudo, né? Que é o que ele fala, né? Ele é antes de tudo, nele tudo subsiste, falando da grandeza, do poder de Deus. Ele é o cabeça do corpo, da igreja, para todas as coisas ele ter a primazia. Aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Gente, que texto lindo. Isso aqui a gente poderia ficar um final de semana, um mês, um semestre, um ano, analisando esse texto e vendo a beleza, a riqueza de tudo que ele traz. Nos seus ensinos, uma pergunta: nos seus ensinos, nas suas falas, em todas as coisas que nós fazemos, quem você reflete? O que você diz a respeito de Jesus? O que as pessoas, quando têm contato conosco, na nossa fala, quando nós fazemos as coisas no nosso dia a dia, elas têm contato com que Jesus? Como Pedro, as pessoas quando entram em contato conosco, elas veem um Deus exaltado, um Deus soberano, o autor da vida, o objeto da nossa fé, um juiz, um justo juiz. Assim como Paulo, as pessoas veem a glória de Deus, um Deus justo também, um Deus onisciente. Nos nossos ensinos, o que nós estamos refletindo a respeito de Jesus? Porque eles foram essas testemunhas, e hoje nós somos as testemunhas de Jesus.
Nós somos as testemunhas desta palavra que nós cantamos e falamos e pregamos e dizemos que é a razão, que é aquilo que mostra a razão da nossa fé. A palavra de Deus que fala sobre um Deus santo e poderoso. A nossa vida tem refletido essa testemunha. Nós temos sido essas testemunhas, assim como Pedro, assim como Paulo. É algo que nós devemos refletir, irmãos. Assim como eu falei domingo passado na pregação, que a nossa vida ela tem que ser não só um conhecimento intelectual, mas um conhecimento prático, né? O judeu não existe essa diferença entre conhecer intelectualmente e conhecer aqui na prática, no sentido de aplicar. Para o judeu é tudo uma coisa só. O que ele conhece, ele pratica. O que ele conhece é do dia a dia dele. Que nós possamos conhecer a esse Deus revelado nas Escrituras, falado por essas testemunhas, que nós possamos conhecer e aplicar e mostrar para o mundo. Só que essa lição 5 ela não fala só sobre essa questão dos testemunhos, né? Essa é apenas uma primeira parte, né? Falando sobre a questão da importância da testemunha. Ela também fala sobre uma questão bem interessante, que é a evidência do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, há promessas que se cumpriram no Novo Testamento. E o autor aqui da lição também usa algumas dessas questões para nos falar também sobre isso. E é bem interessante essas questões, né? A primeira coisa que ele fala é que, diz aí, o anjo do Senhor. Cremos que as teofanias no Antigo Testamento, onde é mencionado o anjo do Senhor, são manifestações divinas do Messias pré-encarnado. O que ele está querendo dizer é que existem algumas situações e que são faladas, o anjo do Senhor, mais especificamente que ele está falando, que ele entende que é uma pré-encarnação de Cristo, que é uma pré-existência, né? Ele sempre existiu, mas é como se fosse uma pré-revelação humana para nós, né? Visível, e que ele chama de anjo. São os anjos do Senhor. Você vai encontrar isso em Gênesis 21:17, lá na situação de Agar, quando o menino começa a chorar e ali o anjo do Senhor fala: não se desespere, Agar, o Senhor ouviu o choro do menino. Abraão, como nós falamos no começo da conversa, lá em 18, né? Chegam 3 homens, no começo do texto fala que chegam 3 anjos, chegam ali, mas que falam, né, que a Sara terá um filho, que ela ri ali, né? E tem essa parte do texto. E depois, quando 2 anjos seguem em direção a Sodoma e Gomorra, quem fica ali conversando com Abraão seria ali o anjo do Senhor, né? Que aí tem toda a conversa, nós descobrimos mais na frente que é o próprio Senhor, né? Temos a luta de Jacó, né? Lá em Gênesis 32, Moisés, em Êxodo 3, 2 e 4. Vou abrir aqui, vou ler para vocês. Êxodo 3. Êxodo 3. De 2 a 4, diz assim: ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Então o anjo do Senhor ali já tem essa questão de muitas vezes essa referência do anjo do Senhor ser uma referência ali do Senhor Jesus, tá bom? Então temos muito dessas questões, né? Josué, nós também vemos lá no texto de 5, de 13 a 15, né? Gideão, Juízes 6, de 11 a 24. Temos muitos textos que eu desafio você, eu suplico a você, de uma certa forma, que você abra todos esses textos para que você possa meditar sobre isso, né? E o autor fala aí, né? Na página 41, para você me acompanhar ali, o último parágrafo acima do segundo ponto. Devemos observar o episódio em que Abraão recebeu em sua casa 3 anjos
Está lá em Gênesis 18:2, 2 deles foram destruir aquelas cidades, né, Sodoma e Gomorra, e aquele que ficou com Abraão era o anjo do Senhor, a qual se revelou ser Deus. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, te dará à luz a um filho. Do versículo 13 em diante, ele se revela maravilhosamente como o Senhor. Foi o que eu falei para você, né? Essa referência do anjo do Senhor para como sendo o Senhor, né? E nós vemos essa questão da profecia sobre o Messias. Gente, isso aqui é lindo, maravilhoso, quando você vê as questões que são levantadas ali no Velho Testamento sendo cumpridas no Novo Testamento. É algo lindo, né? É mais uma prova dessa questão que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o soberano, como nós lemos lá um pouquinho antes, né? Ele é o primogênito, né? Ele é o Senhor, Ele é o nosso Deus, nosso Salvador. Ele é a promessa, Ele foi aquele que nos prometeu. Eu não vou conseguir ler todo, né? Por causa de uma questão também de um pouco de tempo, mas eu separei aqui 3 coisas especiais que acho que seria interessante aqui nós conversarmos um pouco, né? Eu vou ler com vocês aqui o ponto A, que diz o seu nascimento virginal e o local onde aconteceu, né? Então nós vemos a questão lá em Isaías 7,14. Em Isaías 7,14 nós vemos esse cumprimento lá em Mateus 1:23. Que diz assim, né? Tá falando ali que ele fala, que ele cita o próprio texto de Isaías, por isso eu não vou abrir os dois, tá bom? Lá em Isaías 7,14 é o mesmo texto citado aqui em Mateus 1:23, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco, né? E também o local que está lá em Miqueias 5:2, você pode abrir lá em Mateus 2:6, que é essa mesma questão, o mesmo texto lá de Miqueias 5:2 é o texto que está sendo citado em Mateus 2:6, que diz o seguinte, que diz: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo, Israel. Então nós vemos o cumprimento disso. Lá no ponto F, de João Batista, o precursor de Cristo. Lá está fazendo a comparação que ele pede para a gente fazer, é de Isaías 40. Isaías 40. Vou abrir aqui para vocês. 40, de 5-3. Uma voz clama: no deserto prepare o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados, o que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. Vamos ver o que diz agora lá em Mateus 3. Mateus 3, de 1-3, que fala: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é João que se refere ao que foi dito por meio do profeta Isaías, que diz: vós que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E nós vemos isso, essa questão. E o último ponto de todos esses que eu queria ver com vocês, que é Isaías 53, que é algo encantador, né? Que diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa da nossa iniquidade. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Verso 7 diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca.
Olha, vamos ver o que diz lá Mateus 27, fazendo a comparação com esse texto de Isaías. Mateus 27, de 12 a 14. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e anciãos, Jesus nada respondeu. Então Pilatos perguntou: não está ouvindo quantas acusações fazem contra você? Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, ao ponto de o governador ficar muito admirado. Que é falando isso aqui, ele foi oprimido com relação a Isaías e humilhado, mas não abriu a boca. O texto de 1 Pedro 2, que diz lá o verso 23, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para justiça. Gente, que esse texto de Isaías é algo lindo, é algo incrível. E nós vemos que um Deus santo, justo, reto, onisciente, onipresente, soberano, exaltado, ele se entregou, não abriu a boca, por nós, pecadores. É algo que deve nos constranger e fazer que nós possamos nos direcionar a buscarmos a esse Deus que fez tudo isso. O autor, aqui na revista, encerra dizendo assim: o Cristo que foi morto na cruz ressuscitou ao terceiro dia, aleluia, e hoje é o Rei entronizado à destra do Pai e pode salvar totalmente os que por meio dele se chegam a Deus, vivendo sempre a interceder por eles, como está escrito lá em Hebreus, que diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Um texto muito bom de Hebreus 7:25. E essa questão, eu acho interessante uma coisa que é que Deus, ele é o Rei, ele está entronizado. A tumba está vazia, mas o trono não. O trono está ocupado. Esse trono, esse Rei que está nesse trono é aquele que reina a sua vida? Uma pergunta aqui que nós devemos sempre falar, né? E ele finaliza falando assim: em seu ser eterno, ele é a deidade genuína e absoluta, o resplendor, o brilho visível da glória de Deus, sendo ele mesmo a expressão exata dessa deidade, o Filho eterno do Pai. No planejamento divino do universo, Cristo é o autor, sustentador e fim. Tudo foi criado por ele. Ele sustenta a criação inteira. Ele é o seu herdeiro. A divina nomeação do seu Filho como herdeiro do universo precede a criação do universo. Ele traz Deus aos homens como a palavra final de revelação. Olha isso. Deus, traz aos homens como palavra final a revelação. Gente, é esse Deus aqui. É esse Deus que nós temos que viver hoje. É esse Deus que eu te desafio a buscar hoje, agora. Se você está afastado, volte. Se você está vivendo de uma maneira não inteira, vive inteiramente, se entregue inteiramente a esse Deus. Como eu falei, uma lição rica que não daria para dar aqui na média de tempo que nós precisamos dar. Mas eu desafio você a ler texto a texto. E se você precisar, eu me coloco à disposição para que nós possamos estudar de uma maneira mais profunda esse texto. Só você me procurar. Que Deus te abençoe, te conduza o seu dia e até mais hoje no culto. Eu vou encerrar para orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai, pelas testemunhas que comprovam que Jesus Cristo é o Senhor. E muito obrigado porque nós conseguimos ver as Tuas promessas que o Senhor fala ali no Antigo Testamento, sendo cumpridas no Novo Testamento, mostrando também, Pai, a verdadeira verdade, Pai, que é Jesus, revelando isso a nós, Pai. Muito obrigado por isso.
que nós possamos nos prostrar perante esse Jesus e vivemos, Pai, e vivemos para Ele. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Tenha um bom domingo.